E aí, turmas do sexto ano, tudo certo? Vamos dar continuidade aqui à correção das questões, agora olhando o bloco 3 de atividades, aqueles que eu enviei para vocês lá na metade de abril. E aqui a gente começou a falar sobre cartografia, né? Cartografia é o conjunto de técnicas, métodos científicos e artísticos para se elaborar mapas. Então, tudo aquilo que prepara a produção de mapas ou a forma como são feitos os mapas entra no que a gente chama de cartografia. Tem o carto aqui na frente porque lá no passado eles chamavam os mapas de cartas, então por isso que a gente chama hoje de cartografia. E aqui a gente trabalha com algumas fotografias aéreas ou imagens de satélite que estão no Google Earth. Eu queria que vocês entrassem nesse site para vocês poderem dar um passeio virtual, já que agora a gente está nesse período de isolamento, não pode sair muito, vocês podem viajar o mundo inteiro pelo Google Earth. É só acessar lá e aí vão aproximando a imagem e ela vai mostrando lugares do mundo inteiro, inclusive perto da casa de vocês aí para vocês visualizarem, tá certo? Aí eu trouxe aqui uma série de imagens e fiz algumas perguntas sobre elas. Então aqui a gente tem a primeira imagem. E a primeira pergunta é: de que lugar do mundo é essa imagem? Eu espero que vocês tenham identificado de cara, né? Que é a foto da Escola Teodoro Boggen. Então aqui é a fachada, é a frente da escola onde vocês estudam. A letra B questiona quais elementos naturais da paisagem aparecem nessa imagem. O que nós temos de elementos naturais? As árvores, né, a vegetação e o céu lá no fundo. É uma imagem que tem poucos elementos naturais. E na letra C, identificar... na letra B ainda os elementos naturais, a presença humana, né? Temos uma pessoa aqui parada, temos os alunos lá dentro jogando na quadra, então esses também são elementos naturais. Então, as árvores, o céu lá no fundo e o ser humano. E na letra C, quais os elementos culturais dessa paisagem? Aí tem vários, né? O muro, o prédio, a cerca, a quadra, o gol, os carros, a calçada, as placas, tem um monte, os fios de luz aqui, então tem um monte de elementos culturais nessa paisagem. A segunda imagem daí já é uma fotografia aérea, tá? Que mostra aqui a escola. Não sei se vocês conseguiram observar, mas o Google Earth errou um pouquinho aqui a localização da escola, né? A escola não está aqui, onde eu estou mostrando no mouse nesse momento, mas a escola está aqui. Até porque se vocês observarem a localização da escola em relação às ruas na volta, né? Nós temos ali, né, a rua da escola que segue, né? Tem mais uma rua aqui nesse sentido perpendicular, ela segue aqui e já chega na Itália, né? Na rua Itália, lá que é onde tem o muro da base aérea. Então, aqui, tá, na verdade, está a escola Teodoro Boggen. Mas a pergunta da letra A questiona o seguinte: além da escola, o que mais pode ser verificado na imagem? Aqui que os símbolos estão nos mostrando, né? Tem a Catedral da Família, que é a igreja, né? Que tem mais ali no final da rua, e aqui mostra o posto de saúde, que também fica ali pertinho da escola. Mas também dá para identificar aqui a vegetação da base aérea. Também dá para verificar as ruas, né, que temos ao redor da escola. Então, não é só a escola que aparece na imagem. E aí aqui eu questiono na letra B o que está representando essa parte verde aqui ao canto. É o pátio, né, da base aérea de Canoas, que fica lá no finalzinho da rua. Aqui a terceira imagem aproxima ainda mais, né, essa imagem lá do Google Earth. E aí aqui vocês podem perceber que esse é o pátio da escola. Embora esteja escrito aqui Igreja do Evangelho Quadrangular, né, a igreja não é bem aqui, né? O Google se enganou ali na localização, porque é um pouquinho mais... não é aqui exatamente a igreja, né? Aqui é a escola. Então, eu questiono ali para vocês, peço para vocês observarem e citar os elementos da imagem que comprovem que aqui é a escola. Como é que a gente consegue comprovar? Principalmente por causa da quadra, né? Que está bem aqui no centro do pátio da escola. Aqui vocês podem ver as árvores, ó. A gente às vezes senta ali essas mesinhas para fazer algumas atividades, né? Às vezes vocês fazem isso com os professores. Aqui, ó, é o prédio onde tem a secretaria, a sala dos professores, a sala da direção, as salas ali do primeiro e do segundo ano. Aqui
tem a pracinha, né? Aqui a gente tem as outras salas de aula, aqui também está a sala 5, aqui tem as outras salas de aula, que são onde vocês estão estudando atualmente, né? Aqui, onde estou parando o mouse, é onde fica a sala do sexto A, e aqui onde estou parando o mouse é onde fica a sala do sexto B. Então, essa imagem aqui mostra a nossa escola, certo? A quarta imagem, ela mostra o deserto do Saara. Mesmo que não tivesse escrito aqui o que representa, né, que é o deserto, e nem estivesse escrito aqui, daria para nós identificarmos por outros elementos que aparecem aqui, né, pela forma como é mostrado na imagem. Então, como que nós podemos identificar? Por causa da cor, né? Essa cor, vocês podem perceber que é diferente do azul do oceano, é diferente do verde aqui das florestas, né? E então nós temos aqui uma grande área com essa cor mais amarelada, que é a cor da areia, né? Então é isso que permite identificar o deserto do Saara. E além do deserto, na letra B, que outras informações a fotografia aérea nos apresenta? Ela também nos apresenta os países, né, que aparecem aqui. Todos os países estão aqui indicados, né? Então vejo que o deserto do Saara abrange vários países, mas se vocês forem aproximando a imagem, vocês vão ver que não é tudo só deserto, né? Tem várias áreas onde tem um monte de cidades. E também a gente pode ver aqui o Oceano Atlântico, aqui a gente consegue ver o Mar Mediterrâneo, e aqui a gente consegue ver o Mar Vermelho, aqui a gente consegue ver a Floresta Equatorial do Congo. Tá? Então aqui nós temos outros elementos da paisagem que aparecem nessa imagem. A próxima imagem é uma fotografia aérea do Parque Natural Morro do Osso. É uma reserva ambiental que tem em Porto Alegre. Recomendo, se vocês ainda não foram, poder conhecer. Tem uma vista bem legal lá de cima, como aparece aqui na foto, né? Dá para ver boa parte da cidade de Porto Alegre, o Lago Guaíba. Tem uma imagem bem legal para acompanhar. Então, eu peço para vocês identificarem elementos da imagem que nos mostrem que esse é um parque natural. E como é que a gente consegue perceber isso? Porque a gente vê aqui a área verde, né? A área de preservação. Podem ver que tem um monte de construções na volta, um monte de ruas ao redor, mas que aqui é uma área toda verde, porque é uma área de preservação ambiental, né? Tem uma trilha que chega até aqui, de onde a gente pode enxergar bem a cidade de Porto Alegre vista de cima. A imagem número 6 mostra a cidade de Tramandaí, tá? Aqui no litoral gaúcho. E aí eu pergunto, além da cidade, que outros elementos aparecem na imagem? Vocês podem ver que, além dessa parte aqui toda onde tem as casas, né, as habitações de Tramandaí, aparecem outros elementos, né, como as vegetações, como as lagoas, né, duas lagoas que aparecem aqui, e o próprio mar, né, esse azul todo aqui é do mar. E aqui a gente pode perceber também a praia, né? Então, outros elementos também aparecem nessa imagem. E a letra B é possível identificar o mar nessa imagem? Sim, como? Pelo azul, né? O azul identifica a cor, então identifica onde está o mar. E essa imagem aqui, também muito interessante, porque ela mostra o bairro Niterói. Então veja como o bairro onde vocês moram é muito grande, né? Então aqui nós temos o bairro Niterói, para vocês poderem identificar aqui, ó, aqui está passando a BR, né? Aqui onde eu estou passando o mouse, aqui é a BR, né? Onde ali tem a estação do trem, né? Então onde vocês pegam o trem às vezes para ir para o centro, ali ao ladinho do bairro Niterói. Mas eu faço algumas perguntas ali para vocês observarem melhor esse mapa. Letra A. O que a imagem indica sobre o bairro Niterói? É um bairro muito habitado? É rural? É urbano? Lembrando que o rural é o campo, né? E o urbano são as cidades bem desenvolvidas. Aqui, ó, vocês podem perceber que Niterói está cheio de casas, né? Então não é um bairro rural. Então é uma imagem de um bairro bem urbano e muito habitado, como vocês podem perceber aqui e como vocês podem perceber andando pelo bairro, né? É um bairro muito habitado. Letra B.
quais rios aparecem na imagem? Vamos observar aqui que a imagem mostra o rio Gravataí, que é o rio que separa Canoas de Porto Alegre. Aqui aparece um outro rio, que é o rio Jacuí. Então, esses rios aparecem na imagem. O Lago Guaíba não é rio, né? Ele é um lago porque ele recebe água desses rios. Então, não entra nessa resposta. E depois, na letra C, eu pergunto quais as cidades vizinhas a Canoas que aparecem na imagem. Aqui está o bairro Niterói, mas lembre que o bairro Niterói é um dos bairros de Canoas. Então, aqui acaba Canoas, né? E aqui a gente tem os bairros de Porto Alegre. Então, aqui vocês podem ver o Aeroporto Internacional Porto Alegre Salgado Filho. Então, aqui nós temos o bairro Porto Alegre, tem ali os bairros Farrapos, Navegantes, São João, Sarandi. Aparece aqui a Arena do Grêmio. Então, tudo isso aqui pertence a Porto Alegre. Mas não só Porto Alegre aparece na imagem, né? Aqui, ó, do outro lado, aqui está a base aérea de Canoas, onde vocês, quando a gente ouve os aviões lá na escola, né, eles pousam aqui. Então, aqui é a base aérea. Do outro lado, lá bem longe, né, quando acaba a base aérea, temos lá do outro lado a cidade de Cachoeirinha, que também é uma cidade vizinha de Canoas. Mas na imagem também aparece lá no cantinho Alvorada, que é uma outra cidade. Tá? Então, a imagem mostra, além de Canoas, né, mostra também Porto Alegre, Alvorada e Cachoeirinha. Certo? Qualquer dúvida, manda mensagem que o senhor tira as dúvidas para vocês.